Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Paty Lino e aqui comigo... Léo Fraga. Pois é, se você parar para pensar, hoje a imagem, o som e a qualidade do que a gente transmite na internet é cada vez mais primordial para prender a audiência, seja num Reels de 30 segundos ou até mesmo aqui nesse formato de podcast. E é por isso que hoje a gente tem um convidado super especial, né, Léo? Muito especial, porque hoje as pessoas vão além do áudio, elas se conectam com o vídeo e a forma como esse vídeo chega até as pessoas. Por isso temos aqui Vitor Jubini, fotógrafo, professor universitário. Mais o que, Vitor? Seja muito bem-vindo. Tá bom já, né? Obrigado pelo convite. Pois é, e hoje a gente vai falar aqui no FonteCast sobre as tendências e recursos audiovisuais que estão mudando o jeito como a gente produz, consome e engaja a audiência no digital. É isso, Vitor. Você, como fotógrafo de A Gazeta, muito experiente, já passou por N situações, desde a época do jornal impresso, hoje com as redes sociais, essas transformações que tiveram. Num panorama geral, assim, como que você enxerga essa popularização, inclusive, da fotografia, da criação de vídeos e conteúdos ao longo desse tempo, assim, de uma forma mais resumida? Eu pude acompanhar essa transformação, né, do consumo de mídia. Comecei lá no jornal impresso, onde os esforços eram voltados para notícia em papel, e hoje, passando por essa configuração, né, para uma mídia mais digital. E hoje a gente está num contexto de comunicação atual, contemporâneo, onde a comunicação digital está muito difundida. Então a gente tem a possibilidade de ver produções de conteúdos mais variadas. Eu acho que a tecnologia favoreceu isso, em que as pessoas pudessem ter acesso aos elementos que produzem conteúdo. E você vê das pessoas os mais variados tipos, classes sociais, categorias, tipos de negócio, segmentos da sociedade que têm a possibilidade de produzir conteúdo. Isso é muito bom. Eu acho um ponto muito positivo em que você tem uma pluralidade, você tem uma visão plural da comunicação. E a gente hoje valoriza muito o espontâneo, né? A gente está mais acostumado com essa criação de conteúdo que dentro, principalmente das redes sociais, pegou, filmou, gravou. E como que fica a qualidade dessa imagem ou a qualidade desse conteúdo? Como que você avalia essa transformação, né, que a gente vem acompanhando para o digital? Ela é extremamente relevante ou a gente não está... quando a gente fala de um conteúdo mais caseiro, não é tanto, ou de um conteúdo que, né, como a gente transmite aqui em A Gazeta, tem os seus parâmetros de qualidade mínimos para serem veiculados. Como que você enxerga essa parte? Eu acho que cada vez mais vai ser preciso a gente aplicar, ter um conteúdo de mais qualidade. Como eu falei no início, esse contexto de muitas informações, muita gente é bombardeado por muitas informações audiovisuais o tempo todo. Então a gente precisa, eu acho que tem um excesso de informação, eu acho que a gente vai chegar um momento em que vai ser preciso se diferenciar. Eu acho que talvez esteja bem próximo esse momento em que algo vai ter que ser feito para se destacar nesse universo aí de milhões e milhões de conteúdo. E aí que entra a possibilidade de aplicar algumas técnicas que podem ajudar na construção desse conteúdo. Nós somos alfabetizados, né? A gente aprende a ler e escrever na escola, só que a gente não tem uma educação formal, visual. Então, assim, fica muitas vezes restrito a algumas aulas de arte na escola, mas a gente não aprende a linguagem fotográfica, por exemplo, que é a minha praia, né? A minha área, não tem um ensino formal, que hoje eu vejo que se torna fundamental como forma de comunicação interpessoal, não só de negócio, tá? Acaba sendo essencial para a vida humana mesmo, se comunicar, conhecer essas ferramentas, né? E aí está inserida também a fotografia. Deixa eu só fazer um comentário, porque assim, você falando, né, eu sou da época em que a gente revelava foto, né, e cada foto revelada às vezes era uma surpresa, né, que é isso? Vitor? Eu nem sei. Quando eu nasci já era tudo digital. Sei. Não, você não é geração Z não, Leonardo. Os cabelos brancos me entregam, poxa vida. Pois é. E assim, o quanto isso envolve, sem dúvida nenhuma, as nossas histórias pessoais, né? Então você trouxe um aspecto assim que para além do negócio, para além do criador de conteúdo, para além dos veículos hoje, né? E tantas outras formas de comunicação que vem sendo feita na rede social, o quanto a fotografia
quando ela é bem tirada, quando ela é bem pensada, ela traz um pedaço da história, né? Ela se conecta ali com a sua vida pessoal, ela te traz aqueles momentos, aqueles sentimentos que você viveu. Então, hoje, quando eu olho para algumas fotos impressas que eu tinha, eu falo, nossa, meu Deus. Eu lembro do momento, mas eu comparo hoje, né? Que a gente tira muita foto e a gente seleciona aquela que ficou melhor, que pegou o melhor ângulo. A gente tem essa alternativa, mas eu vivi um momento nostálgico aqui agora, porque eu lembro, né? E eu tenho muita foto impressa. O quanto a fotografia, ela te traz esse gostinho, né? Essa experiência do que você vivenciou. É um momento importante, né? É um objeto importante de criação de memória ali. E essa produção em massa, essa produção fácil, vamos dizer assim, ela mudou um pouco o jeito de apreciar a fotografia. Tá envolvida a memória que você falou aí, muito, quando a gente vai na casa de algum avô, tio, tia, que tem aquelas caixas, aqueles álbuns, e fica revendo aquilo, e você vê lá uma foto com os primos, com os amigos lá de infância. O que acontece? Aquilo desperta uma série de memórias e recordações em você. Poxa, esse dia nós fizemos isso, foi legal, essa viagem teve isso, a gente foi pra praia, a gente brincou de pique-esconde. Isso é um papel muito importante da fotografia. E a fotografia está indo por um caminho de consumo muito imediato. Então, assim, o que vale hoje é o efêmero. É o rápido consumo. Você faz aqui um story aqui, eu estou aqui no Fontecast, publicou, 24 horas depois sumiu. A gente tem um cuidado também com o armazenamento, né? O físico está lá, né? E não tem muitas certezas, vai ficar onde? No HD, vai ficar na nuvem. E é o consumo muito rápido, as informações acabam sendo consumidas muito rápidas, né? Claro que tem aquelas fotos que vão ficar na memória, que a gente imprime, põe lá no quadro, mas a grande parte ela acaba sendo consumida ali, rapidamente vista, já passa ali e já toca para outra. E você trouxe um ponto interessante, que é da nossa educação, né? Que a gente não tem essa educação na fotografia ou com esse olhar artístico além das aulas de artes. Mas ele me fez lembrar que a gente, nas aulas de física, muito temida por muitas pessoas, tem uma disciplina que é a parte de ótica. E ali você consegue ter uma noção de refração, do ponto focal, e são fundamentos que às vezes não. Se a gente trouxesse para a fotografia na criação do conteúdo, também você já teria mais noções. Dito isso, quais os principais erros dos criadores de conteúdo ou da própria pessoa que resolve fazer uma foto, fazer um vídeo e fala, poxa vida, eu tenho o celular mais avançado que acabou de lançar Pro não sei das quantas, versão profissional, e a sua foto de um celular de abertura ali de linha, tirou uma foto melhor. Quais são esses erros? O que a gente pode compartilhar aqui? É aquela famosa frase, né, que o problema está entre o equipamento. Isso tudo se resume a uma palavra, o olhar. Né? É o olhar treinado. A fotografia requer, como outra atividade, ela requer um estudo, ela requer treinamento, é mão na massa mesmo. E você fazendo, você vai aprender fazendo. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade. O repertório é fundamental na fotografia. Então, você conhecer artes plásticas, conhecer o cinema, viajar, literatura, música, isso tudo vai criar seu repertório cultural, sua bagagem, que vai construir o seu olhar, que vai ajudar muito. É meio que imperceptível isso, não é intencional. Poxa, eu li tal livro, eu vou fazer uma... Não, você vai criando, né, construindo esse repertório, e aí vai ajudar você a olhar o mundo, você encarar, você a sua percepção, saber onde tem uma foto legal, um momento bacana, o que pode render uma boa foto. Mas voltando à sua pergunta, a questão, principal erro, principal equívoco que as pessoas cometem é a questão da composição. A gente tem em fotografia um aspecto chamado composição, que é simplesmente compor. Não é uma música, mas é mais ou menos na mesma linha. Você junta os acordes, você tem uma música. E ali você junta dentro do quadro, na fotografia a gente tem um quadro, a gente compõe com os elementos visuais. Eu organizo visualmente dentro do quadro. E muitas vezes as pessoas não conseguem compor isso de forma ideal. E o que acontece? A imagem não passa a informação que a pessoa quer comunicar. A pessoa não consegue se comunicar com uma imagem muito poluída visualmente, com os elementos fora de ordem. Então ela precisa ter uma mensagem coesa para se destacar nesse meio desse universo gigante
e ser direta. A fotografia ela tem é uma porrada, é direta. Então, o que eu preciso me ligar nisso? Eu preciso ficar atento aos elementos visuais que vão estar ali dentro desse quadro. Daquele quadrinho, quando você olha para o celular lá na sua tela, aquilo que é o quadro. Então, eu preciso pegar os elementos, as formas geométricas mesmo. A luz, a sombra, as texturas, as cores, e organizar aquilo de forma harmônica dentro do quadro. Aí eu tenho uma boa composição, eu vou conseguir transmitir com eficiência a minha mensagem visual. Uau. Você falou de luz e me fez pensar, né? Às vezes você tá aqui num lugar bonito danado, aí você vai tirar foto, o visual fica bonito, você fica todo escuro, com a sombra. Ou, de repente, você vai para outro lugar, você fica bem na foto, mas o fundo tá todo estourado, parece que você tá vendo só nuvem. Isso, com certeza, uma iluminação mal posicionada, né? Só que o sol tá ali naquele momento, você não consegue mexer ele. Qual estratégia usar? E é buscar. A fotografia digital permite isso, né? Que a analógica não permitia de ver o resultado na hora. Então é buscar mesmo, é ver o efeito, a direção da luz, é um fundamento muito importante na fotografia e no audiovisual também. Então a direção de onde está vindo a luz? Tá vindo dali. É uma luz dura? É uma luz suave? O que é uma luz dura? É uma luz que vem direto, não tem nenhuma barreira. Essa luz é uma luz que marca muito e deixa sombras pesadas. Então, para certos retratos, é bom evitar. Uma luz suave, por exemplo, é uma luz do dia nublado, cheio de nuvem. As nuvens funcionam como um filtro e marca menos a pele, fica uma imagem mais agradável, entre aspas, de se ver. Mesma coisa uma luz de janela, uma luz que entra pela janela, uma luz mais suave, que é uma luz, até uma dica que eu deixo para quem está nos assistindo, que é uma ótima luz para fazer retratos. Essa luz que entra de uma varanda, de uma janela, pode ser muito aproveitada, provoca um resultado bem interessante. E aí você vendo, né, um dos fatores é a direção da luz, a luz provoca sombras, muitas vezes a gente tem que ficar ligado com a sombra em relação ao rosto, ao nariz, à cavidade ocular, que projetam sombras no rosto. Então, ficar atento a isso, né, e aí buscar ali uma harmonia, uma luz que encaixe melhor com a situação. Legal. E aí, aproveitando, né, que a gente está trazendo dicas, o que você enxerga que é tendência? A gente trouxe aqui que é a questão da qualidade, né? Então, ficar atento que não adianta só sair tirando foto de qualquer forma. Você trouxe algumas dicas sobre direção da luz, elementos. Você enxerga mais algumas outras tendências que estão nesse caminho de melhorar a usabilidade, talvez, a experiência que você está oferecendo para quem vai assistir seus vídeos ou vai ver suas fotos? O que tem de tendência nesse caminho? Eu vejo assim uma visão que tudo muito homogeneizado, tudo muito no mesmo formato. Se você pegar, por exemplo, o TikTok tem suas características, falando de redes sociais, já botando um exemplo mais prático, tem seu tipo de linguagem, Instagram também vai, mas eles caminham mais ou menos parecidos, assim, no mesmo formato. É um formato vertical, e aí um formato com off. Eu vejo que tem muitos produtos audiovisuais com muito texto. Então, às vezes, um produto de 30 segundos, uma divulgação ali, cara, é a pessoa falando o tempo todo. São 30 segundos falando. E aí você não consegue respirar. A pessoa até corta na edição o áudio para ficar coladinho no outro. Não sei se é para aproveitar o tempo, mas fica aquela coisa assim, cara, é muito rápido, é muito texto, é muita informação, né? E aí, a tendência que eu acho que pode ser uma boa? Investir na qualidade da imagem para a gente ter imagens que possam sugerir, eu usar a imagem como um elemento de sugestão. Eu não preciso falar no texto o que eu estou mostrando aqui. Agora eu vou tomar uma água na caneca do Fonte Hub. Não precisa, você está mostrando no vídeo. Usa o texto para outra coisa, para complementar, para sugerir também ideias. Usa mais a imagem. Então, brinca mais com a questão da imagem. Usa a imagem para despertar na audiência sensações, emoções, né? Aí passa também por outro ponto, né? Que é a questão do roteiro, elaborar o roteiro, né? Pensar mais no produto visual, né? No audiovisual. A gente estava falando muito sobre isso, né? Inclusive, a gente também vai perguntar sobre acessórios, dicas de acessórios. Eu fiquei tentando, na fala dele, meu Deus, deixa eu interromper agora e falar. Mas... É porque é um tema muito importante, inclusive, pra gente aqui no Fonte, né? Que cria muito conteúdo e a gente está dentro de um universo que é o universo de comunicação, então não tem como a gente querer cada vez mais dicas sobre o melhor aproveitamento.
Mas a gente estava falando muito sobre planejamento de conteúdo, a gente tem trazido bastante dicas aqui, inclusive, sobre como o creator pode aproveitar melhor a sua estratégia. E para planejamento de audiovisual, você acha que existe algum elemento diferenciado dentro desse roteiro ou dentro desse cronograma, né, para levar para a audiência? Existe alguma técnica diferente ou isso está embutido dentro de um planejamento de conteúdo maior? Tem alguma dica diferenciada com relação a isso? Está embutido, eu acho que está dentro do planejamento do plano de negócio do cliente, né? A primeira coisa, a gente está falando desse tipo de conteúdo, eu acho que tem que estar vinculado, assim. Eu tenho formação também em publicidade, sou publicitário, então eu tenho esse lado muitas vezes que tem que se preocupar mesmo, né? E saber as estratégias, quais são os objetivos do cliente, onde que você quer atingir, e fundamental, conhecer o público-alvo. Né? Acho que isso. Para quem que você está falando? Quem é a audiência? Então isso torna-se fundamental. E aí entra, para quem eu estou falando, conhecer esse público, né, o comportamento do consumidor. E aí eu posso desenvolver as estratégias do audiovisual. Então eu tenho um briefing lá, preciso desse briefing, preciso dessas informações. E aí em cima disso eu vou trabalhar as estratégias em cima de um roteiro, né, pensando. E aí como que vai ser abordado. Eu apostaria muito, já que a pergunta é aposta, eu apostaria muito, já vejo um pouco disso também, na linguagem documental. Legal. No estilo de documentário, que eu acho que humaniza muito, ela tem emoção, tem um relato muitas vezes, conta a história de gente, de pessoas. Então eu acho que se eu tivesse que apostar em alguma linha, eu ia por esse estilo documental. Não sei se é porque é um estilo que eu gosto, mas é um estilo que eu acho que sensibiliza, né? E a gente precisa tá precisando um pouco mais disso, assim, né? Engraçado quando você traz esses dois cenários, né? Esse mais documental e um paralelo com aquela coisa acelerada da internet, o que não tem respiro, a pessoa já... Aquela coisa acelerada. E aí você pensa nessa diferença, nessa divergência de formatos. Mas uma coisa interessante, se você for, né, você reparando, o público hoje acaba sendo muito, ao mesmo tempo que qualquer coisa viraliza, ao mesmo tempo também é muito exigente. Porque quando a gente vê um áudio ruim, ou vê um vídeo com áudio ruim, geralmente aquele vídeo acaba virando até meme. Não sei o quê. O áudio estourado, aquela situação toda. E às vezes a pessoa caprichou no planejamento do conteúdo dela. Fez um roteiro incrível, uma captação, sabe, sem retoques. E aí vem aquele áudio, puxa vida, estourado. Porque às vezes pode ser uma limitação do aparelho, pode, mas talvez usar alguns artifícios para melhorar essa captação. Se você tem um lapela, um microfone direcional ou um celular extra que você fique na mão ou conecte ao seu corpo ali de alguma forma para poder captar. Que situações, como você acha que a gente pode talvez trazer essas dicas para a pessoa não perder o material que ela fez com tanto esforço? A pessoa tem que estar preparada, né? O produtor de conteúdo ele tem que estar ciente de que ele precisa do equipamento, né? O equipamento básico, né? O seu celular, no caso, se ele for usar o celular ou câmera. E o microfone, como vocês disseram, o áudio é fundamental. Então, ter um áudio de qualidade, ter um bom áudio, investir muito na captação. As pessoas falam muito, mas tem ferramenta de IA hoje que ajuda bastante depois na pós-produção. Mas não pensem assim, pensem em fazer com capricho ali na captação, para você precisar menos tempo ficar lá na ilha de edição, aplicando filtros e removendo ruído. Então, caprichem, né, nessa situação. Existem diversas configurações, contextos de captação de áudio. Então, o mais básico é o lapela que a gente usa para poder, né, colocar na pessoa, o microfone lapela que está sendo muito difundido. Você coloca, colhe um depoimento e tal. Só tomar muito cuidado com o lapela em relação ao som ambiente, né? Ele capta muito o som ambiente. Se você for num ambiente de show, por exemplo, ou com muito trânsito, muita gente passando numa praia, com muito barulho, esse áudio ao redor pode ser captado e pode interferir. E aí, nessas ocasiões de maior, num evento, alguma coisa desse tipo, usar o direcional mesmo. Usar o microfone direcional que vai ficar perto da pessoa que está falando. Então, é uma possibilidade.
Mas aí você vai precisar de uma pessoa para segurar para você, né? Ou você faz um malabarismo lá de segurar e gravar ao mesmo tempo. Então, ambiente controlado, lapela, quando não tem jeito, né, o microfone de mão para poder capturar. Para som ambiente, às vezes você quer fazer um efeito de uma água sendo jogada num copo, ou então de um, sei lá, qualquer coisa que faça uma pegada, uma pessoa subindo uma escada. Um corte de legumes. Um corte, né, que você usa bastante, você coloca um microfone direcional. Você usa um direcional que pode capturar esse som para dar um enriquecimento lá no produto. É aquilo, né? Tem ferramentas que auxiliam, mas não fazem milagre também. E também precisa que quem quer viver de criação de conteúdo estude, entenda, busque soluções, não necessariamente aquele equipamento mais caro, mas aquele que atenda a necessidade dela naquele momento. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, você falou de uma IA que pode corrigir o áudio, e a gente vê muita gente também usando filtros e correções de imagem com a IA. Isso vale para os dois, na minha opinião, porque se você usa excessivamente, você deixa artificial e perde a naturalidade, a sensibilidade que você disse ali no começo. Como equilibrar a edição de uma imagem, por exemplo, para não ficar tão artificial? Nossa, mas ficou um verde tão bonito com esse filtro aqui, mas em compensação seu dente ficou, sei lá de que cor, né? Eu acho que é válido. Essas ferramentas são válidas, desde que não pese muito a mão. Assim. A gente vê muitas coisas que beiram a artificialidade, então fica muito prejudicado, fica muito, sabe, eu acho que desagrega. Eu acho que você pesar a mão é lógico que é válido, que pode apostar nos efeitos visuais, na complementação, num lettering bacana, sabe? Eu acho que tem dos efeitos que podem trazer para o vídeo, isso tudo pode enriquecer, mas a partir do momento que começa a mudar o tom da pele, que você começa a te inserir elementos demais, retirar elementos, e aí já, por exemplo, no jornalismo já passa a ser a manipulação, a gente não trabalha com isso. Então, assim, tem os limites éticos também, que é importante a gente dizer da imagem, né? Você vai transformar, você vai vender um produto, você vai apresentar um produto que é totalmente modificado, totalmente tratado, totalmente remendado, e aí entra os valores também, né? A credibilidade de quem está construindo conteúdo. Isso é interessante porque, às vezes, uma pessoa que está assistindo é um empreendedor que faz um artesão, que faz uns produtos ali, e fala, nossa, mas eu vou melhorar essa foto com a IA. E aí, de fato, acontece isso. O produto chega, não tem nada a ver com o que estava ali na foto. Causa uma frustração enorme no cliente. De comida é tão desafiador, nossa, né? Aproveitando, você está falando falou do uso de IA, mas quais acessórios que você indica, né? Porque não é só o celular, muitas das vezes, né? Apesar dele quase que fazer mágica, né? E a qualidade das câmeras hoje em dia são das lentes ali do próprio celular. Agregar muito, o próprio áudio, colaborar para que tenha um material de qualidade, mas o que você indica, e aí se você souber valor médio, inclusive também, né, para quem está querendo aí investir em algum equipamento, o que você indica de acessório extra, para além da câmera ou para além do próprio celular, para a pessoa que quer começar a criar um conteúdo bacana, né, ou quem está querendo dar um próximo passo nessa criação de conteúdo que a gente tem reforçado tanto? É essencial, vamos falar de várias coisas. Primeiro, estabilidade. Eu preciso estar estabilizado. O celular na mão muitas vezes funciona, mas muitas vezes eu vou precisar que ele esteja firme em algum lugar. E para isso eu vou precisar de um tripé. Então o tripé, para mim, para produção de conteúdo audiovisual, o tripé é primordial. Aí tem vários preços variados, de 200, de 150, 200, até 5 mil reais o tripé. O celular não precisa de um tripé tão evoluído, né? Um tripé tão top de linha. Ele é leve, então um tripé básico atende muito bem. Na linha da estabilidade, você tem também, você não quer trabalhar com o celular na mão, muitas vezes você tem estabilizadores, você tem suportes, na verdade, que você coloca o celular lá e você segura. Nossa, é muito legal trabalhar com isso. Dá muita firmeza, dá né? Dá uma firmeza na mão e você consegue fazer alguns movimentos. E aí, o suporte também é também mais acessível, tendo 200, 300 reais. Você acha vários preços também o suporte. Se você quer andar um pouco mais, você pode ir para o gimbal, que já é um estabilizador de imagem, que você consegue um maior movimento, a câmera do celular mais estabilizada, você consegue caminhar, você consegue fazer movimentos mais elaborados com gimbal, aí o investimento já é maior, acima de R$1.000, tá? Isso para estabilizar a imagem.
Para iluminação, a gente pode usar LEDs, né? Vários tipos de LED. Na pandemia ficou muito comum aquele ring light, né? Uhum. E aí tem vários formatos, vários tamanhos. É importante o LED. Muitas vezes a luz do ambiente não é suficiente. E aí eu preciso ter uma nitidez, eu preciso estar, se for fotografar a pessoa ou o produto, ele precisa estar bem iluminado. Por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui, essa xícara, ela está num ambiente bem iluminado, mas ó, a luz ali está vindo de lá, não está iluminando essa parte daqui. Se eu tivesse um LED, eu jogaria o LED aqui, ó, iluminaria essa parte aqui da logomarca. E qual a potência, só um parênteses aí, qual a potência de um LED desse? Porque a gente, nesses marketplaces, a gente encontra eles de 5 watts, aí tem aqueles maiores de 20, outros com potência maior. Qual que seria um ok para você começar ou para você ter ali no seu dia a dia na produção de conteúdo? Depende muito do ambiente que você vai usá-lo. Eu acho que em torno de 20 é bom para começar, você consegue iluminar o rosto, né, tal. Se for um ambiente que não for muito escuro, você consegue um de 20 resolver bem isso, né? E aí você vai vendo as necessidades. Já preciso iluminar um cenário inteiro. Aí você vai precisar de vários LEDs. Uhum. Preciso de coisa pequena, só aparecer meu rosto. Aí já é um LED menor. Ring light ainda é permitido ou já virou? Acho que já deu, né? Já ultrapassou? Já deu, né? Já deu. Eu lembro que depois que começou a ter o bastão de LED, né? Quando a gente via um vídeo ou qualquer outra coisa que aparecia, às vezes Nas refletindo lentes no do óculos, óculos, né? às vezes até do olho mesmo, aparecia de falando assim, nossa, tá usando ring light, olha. O ring light foi um estilo de iluminação muito usado na moda. Ele surgiu para ser usado na moda, em que você encaixava a câmera dentro do ring flash, que era o ring flash, e ele projeta uma sombra bem direcionada, né? E aí a gente acabou aproveitando, né? Os fabricantes aproveitaram na pandemia, muita gente comprou esses equipamentos para fazer reuniões online, e aí ficou. Só que realmente, eu penso que ele não produz uma luz de qualidade, né? Não produz uma luz, sei lá, que molde bem o rosto, assim. E fica aquela marca nos olhos, né? Que os olhos revelam a fonte de luz que está iluminando a gente, né? Reflete nos olhos. Excelente. Gente, é papo para mais de foto. Haja tempo de audiovisual pra gente conversar sobre Haja isso. filme para revelar isso, hein? Eu revelando minha idade, inclusive, aqui, né? Gente, ó, foi ótimo esse papo. Vitor, como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal te acompanhar, ver seu trabalho. Meu Instagram, que é onde eu mais estou ativo lá, é o @VitorJubini. E aí eu posto um pouco da minha produção, dos projetos que eu desenvolvo, das pautas, dos perrengues, eu trago um pouquinho lá do dia a dia, do cotidiano do fotojornalismo. Muito obrigada, Vitor. Sem dúvida nenhuma, a nossa conversa foi excelente. Se você acompanhou a gente até aqui, coloca aqui nos comentários imagem e som. Porque a gente quer saber quem acompanhou esse papo até o final, né, Léo? Não, porque tem que ter acompanhado e a gente quer ver. Quem estiver aplicando essas coisas, manda mensagem pra gente, ó, tô seguindo essa dica. Marca a gente no Instagram, fala, olha, segui essa dica aqui, ó, marca a gente lá no Fonte. O Instagram do Fonte Hub é @fonte.hub. E eu ia te perguntar, quem quiser encontrar a Patrícia Lino nas redes sociais, como faz? @apatilino no Instagram, Patrícia Lino no LinkedIn e aqui também no nosso canal do YouTube, no Spotify, no LinkedIn do Fonte Hub. Acompanha a gente. É isso aí, gente. Eu sou o Léo Fraga, meu @ é Léo Fraga Costa. E a gente tá aqui também no Fonte Hub. Obrigado pra você que acompanhou até agora. Tchau, tchau! Tchau, gente!